12 de janeiro de 2026, eu recomendei uma ação para a carteira de valorização da Finclass. Não foi uma ação famosa, não foi Petrobras, não foi Vale, não foi nenhuma daquelas empresas que todo mundo já conhece. Foi uma empresa menor, uma petroleira que muita gente nem sabe que existe. Enquanto todo mundo em janeiro estava falando de inteligência artificial, de Nvidia, de quais empresas de tecnologia iam dominar o mundo, eu estava olhando para o fundo do oceano. Literalmente, estudando campos de petróleo na bacia de Campos. E sabe o que aconteceu desde lá? Quem seguiu essa recomendação está sentado em cima de um ganho de praticamente 57% em menos de 3 meses. Quantos anos você demora para conseguir isso num CDB? E hoje eu vou te contar tudo. Por que eu escolhi essa empresa, por que ela bate a Petrobras de lavada e o que os nossos assinantes que entraram em janeiro estão vivendo agora. Mas antes de começar, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdos como esse. E antes de falar sobre a ação em si, a gente precisa entender a empresa, porque quando você investe em ações, você está investindo num negócio que existe de verdade. Vale aqui a pergunta: será que é arriscado investir em petróleo? Será que com carros elétricos, transição energética e o escambau, a demanda pelo ouro negro está diminuindo? Eu até entendo o seu ceticismo, porque eu também tinha ele. Mas, olha que interessante. Esse aqui é o consumo de barris de petróleo no mundo ao dia. Então aqui em 1997, alguns de vocês nem eram nascidos, mas eu já era, a gente consumia cerca de 76 milhões de barris ao dia. E olha que interessante, foi subindo 80, aí teve uma quedinha para 79, 78, 81, 84, 86, 89, 92. Olha quando chegamos. Na pandemia, né, um ano antes da pandemia, nós consumimos 102 milhões de barris ao dia. Pensa no volume grotesco que isso representa. Aí com a pandemia, nós tivemos uma queda expressiva de 102 para 94 milhões de barris. E olha que interessante, alguns poucos anos depois, em 2023, nós já ultrapassamos o patamar pré-pandemia com 103 milhões de barris. Em 2025, nós encerramos com 105,6 milhões de barris ao dia. Então a demanda por petróleo não está caindo, muito pelo contrário, a tendência é de crescimento dessa demanda. Isso acontece porque o mundo está crescendo como um todo. A gente demanda petróleo para produzir não somente combustíveis, mas também roupas, óculos, componentes eletrônicos, lubrificantes, as mais variadas coisas, até batom vai petróleo. Agora que você teve esse panorama do mercado, eu vou te apresentar a protagonista desse vídeo. A Prio, ela é chamada de uma das Junior Oils da Bolsa Brasileira, que de Júnior não tem tanto assim, dado que hoje ela vale cerca de 56 bilhões de reais. Lá atrás, quando ela se chamava HRT, ela focava na exploração de novos campos, que é uma atividade que pode dar muito dinheiro se você acertar, mas também muito errado porque o investimento é enorme e o campo pode ser improdutivo. No caso da HRT, deu errado, muito errado. Em alguns anos, a empresa foi encontrando seu caminho e foi focar em campos já maduros. Grandes nomes como a Petrobras e a estatal norueguesa Equinor, muitas vezes elas não têm interesse em focar em campos pequenos ou em declínio de produção, e elas acabam vendendo para empresas como a Prio, que trabalham em revitalizar esses ativos. E a estratégia dela é muito inteligente, porque além de pagar barato nesses ativos maduros, ela busca campos que são adjacentes, que são próximos, e aí ela compartilha a sua infraestrutura. Os barcos de apoio, os FPSOs, que são navios enormes, que na prática são plataformas móveis. E olha essa disciplina, todos os campos ficam na mesma região, na bacia de Campos, que fica no norte do Rio de Janeiro, e pega parte do meu querido Espírito Santo. A empresa ela não inventou moda e ficou onde ela sabe operar. E não é só o portfólio de campos que impressiona, é a cultura de alocação de capital dessa empresa. Cada aquisição foi feita com uma disciplina cirúrgica. Eles pagaram barato, integram bem, reduzem o custo de extração e aumentam a produção, sem muita aventura. Quando eu recomendei a Prio em janeiro de 2026, a empresa estava reportando uma produção de só 88 mil barris por dia, muito abaixo do seu potencial e ainda com problemas em Peregrino, que é um campo, que levaram a paradas, e com esse menor volume, o custo de extração subiu e muito. Olha que interessante, o custo de extração por barril, que já foi por volta de 7 dólares, foi para 17. E aqui o mercado penalizou em demasia essa empresa maravilhosa que é a Prio. Aí ela foi executando a sua estratégia, Peregrino foi integrando, e mais recentemente o Wahoo entrou em operação, e ainda tem a opcionalidade de Itaipu, que é um campo que fica ao norte de Wahoo e pode ser integrado, e de repente ela consegue extrair sinergias entre os dois. E olha o que aconteceu quando saíram os resultados do quarto trimestre de 2025. A produção saiu de 88 mil barris para 128 mil barris ao dia, um crescimento de 49% em relação ao mesmo período do ano anterior. E não parou por aí. Em janeiro de 2026, a produção chegou a 156
106 mil barris ao dia. Em março, 160 mil barris ao dia. Recorde histórico da empresa, acima até das nossas próprias projeções para o período. Mas não é só de produção que a empresa vive. Também tem que controlar bem o custo. E olha o que aconteceu. O custo ele saiu de 17,4 dólares o barril para 12,5. E eu acredito que esse custo vai continuar caindo. Mas eu só falei bem da empresa até agora. Será que tem algum ponto de atenção que pode ser um risco? Será que é uma empresa muito endividada? Bem, a sua dívida ela não é desprezível. São mais de 2,8 bilhões de dólares. O que equivale a 2,3 vezes o EBITDA da empresa. O que é o EBITDA? Ele é uma sigla em inglês que vem de Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation. Então é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então basicamente você pega o lucro operacional e soma de volta a depreciação e amortização, que são duas despesas não caixa. Só que essa relação dívida líquida por EBITDA, ela considerava aquela PRIO lá do quarto trimestre de 2025. Agora nós estamos produzindo praticamente o dobro. Tem um petróleo que está negociando muito acima daqueles patamares pré-guerra, por volta de 108 dólares no momento que eu estou gravando. Então a relação dívida líquida por EBITDA está muito menor que esses 2,3 vezes. E o melhor de tudo isso é que ela capta um custo bastante atrativo, 6,36% ao ano em dólares. Tenta captar uma dívida em dólar para ver se você paga tão barato. Sabe qual que é a taxa que o governo federal paga para se endividar em dólares no mercado externo? 6,4%. Ou seja, a PRIO se financia um pouquinho mais barato que o governo brasileiro. E isso diz muito sobre a qualidade da empresa aos olhos do mercado internacional. Ô Evandro, eu me arrependo de uma coisa só. Eu não entrei em PRIO quando a Finclass recomendou em janeiro. Cara, não tem problema, meu caro amigo. Vamos lá, hoje a PRIO ela tá caminhando para produzir 200 mil barris ao dia. O petróleo tá a 108 dólares. Essa empresa, ela vai gerar, cara, nesses patamares, 3 bi de dólar, talvez ao ano. Isso é muito barato frente ao valor de mercado dela, que hoje deve estar girando por volta de 10 ou 11 bilhões de dólares. Então, se você perdeu o bonde da PRIO a 42 reais, hoje ela tá o que? É uns 68? Cara, pode ficar tranquilo e comprar, porque na minha visão, mesmo com o petróleo caindo depois da guerra, e isso vai acontecer, a PRIO ela tá aumentando produção, ela tem um custo muito baixo e ela é a melhor das petroleiras brasileiras. Você não tem aquele risco estatal da Petrobras, você tem crescimento de produção. E se ela não achar algum campo para comprar, cara, ela vai pagar muito dividendo. Então pode comprar a PRIO, fica tranquilo. E se você quer saber até que preço você pode pagar na PRIO, nós temos uma análise completa na Finclass, onde eu falo o valuation, a tese, o preço máximo de compra e quanto que eu acho que ela deveria valer, que é mais do que esses 68 reais por ação. Então fica tranquilo e compra a PRIO. E olha que legal, os nossos assinantes pegaram a 42. Pensa nessa rentabilidade, 56% até o momento. Só que se a PRIO chegar no valor que eu tô pensando que ela vai chegar, essa rentabilidade vai ser muito maior. Inclusive, tem uns aniversário na Finclass com desconto de 50% no plano anual. Sai de R$ 79,90 por mês para R$ 39,95. Uma carteira recomendada montada por analistas profissionais que inclui exatamente esse tipo de posição que a gente discutiu aqui, com trabalho de garimpo, aquele trabalho chato já feito pelos analistas que fazem isso todo dia e amam o que fazem. Junto com a sexta plataforma, você leva ainda os cursos do 1000 ao Milhão, o Código da Riqueza, curso de vendas com Jordan Belfort e o Como Financiar a Casa dos Seus Sonhos, 3 meses grátis de Duo Gourmet. Esse pacote completo soma quase 10 mil reais e vai sair por menos de 40 reais por mês. As vendas abrem dia 23 de abril, às 8 da manhã. E se você quer entrar na lista de espera agora, comenta aqui embaixo a palavra aniversário para eu saber que você vai participar e aproveitar. Hoje é dia 2 de abril e eu estou recomendando a compra de PRIO, mas você tem que ter ciência de que é uma empresa bastante volátil, então ela às vezes cai 6, 7% num único dia, mas eu vejo que mesmo assim, se você está disposto a incorrer essa volatilidade, compre PRIO porque é um baita negócio. Hoje é no dia 2 de abril, quando eu tô gravando. Um abraço e até a próxima. Bons investimentos.